tecnologia e prática na mesma solução. Dados e inovação com responsabilidade. Solo, água e clima, agro de verdade. Por caso, mas eu acho que tá acontecendo. Atrasado, né? Ainda bem que tá com crédito. Você dá um pouco. Tudo bem, tá com crédito. De boas. Tá com crédito também. No Banrisul, a sua empresa tá com crédito. Quer investir no negócio? Precisa de capital de giro? Quer quitar uma dívida? Tá com crédito. Banrisul, sujeito à análise de crédito. Bom, pessoal, voltando, continuando na discussão que nós estávamos falando a respeito de concentração, é muito importante a gente tratar de duas questões: a viabilidade, né, e a vitalidade. Então, principalmente o que é a diferença entre uma e outra, né? Muitas vezes a viabilidade não é um sinônimo de performance. Isso tem que ficar bem claro, como a imagem aqui está mostrando para vocês. Em bioinsumos existe um parâmetro frequente negligenciado, e muito pouco se fala nisso, que é a viabilidade. Ela está diretamente relacionada com a capacidade funcional do sistema biológico de fazer uma entrega ou um efeito esperado no campo. Quando a gente fala isso, vamos usar a comparação entre os produtos. Ela ainda está baseada em unidades formadoras de colônia por ml, como nós vimos recentemente, que é a métrica que indica capacidade de crescimento em condições ideais, mas muitas vezes ela não reflete o comportamento no campo que o micro-organismo vai desempenhar. Lembrando, a concentração, muitas vezes lá no campo não vai refletir o verdadeiro comportamento desse micro-organismo. O que se observa? Que ao longo do processo, né, de todo o bioprocesso em si, as células são expostas a alguns estresses, sejam eles os estresses hidrodinâmico, oxidativos, osmóticos, térmicos, que não necessariamente reduzem a contagem, mas comprometem. Então, vocês estão olhando ali que você tem todo um processo, desde o cultivo, o estresse no bioreator, a formulação, o armazenamento, até chegar na aplicação no campo. E tudo isso pode ser comprometido em algum momento. Pode ser comprometido o quê? Atividade metabólica, a integridade celular, tempo de resposta, capacidade de colonização, produção de metabólitos. Muitas vezes, quando a gente fala de condições de armazenamento, é muito importante, desde o transporte até o armazenamento de alguns micro-organismos biológicos. Isso a gente fala muito e recomenda especificamente a Azospirillum, Bradyrhizobius, que são micro-organismos que eles saem vivo e eles têm um tempo de prateleira determinado. Eles podem ter algumas variações ao longo do transporte até a sua aplicação que podem comprometer a sua viabilidade, a sua performance lá no campo. Então, muitas vezes os resultados são populações viáveis, porém, muitas vezes elas vão ter funcionalidades limitadas. Vai ter a população mínima recomendada, seja pela pesquisa, seja pelo rótulo, contudo, pode ocorrer de não ter uma funcionalidade lá efetiva no campo. O que acontece? Muitas vezes, o que se traduz isso lá no campo? Você vai encontrar inconsistências de performance, baixa previsibilidade, perda de eficácia agronômica, né? Então você vai ter aqui, como diz a própria imagem, tem ali alta viabilidade, baixa vitalidade. A resposta é inconsistente, baixa colonização, menor controle. Ou menor resposta, né? E muitas vezes o problema não é a ausência do micro-organismo, né? É a ausência de micro-organismos prontos para agir. O micro-organismo está ali, a concentração ou a contagem está dentro do parâmetro, contudo eles não vão estar viáveis para agir. Então, isso é uma discussão que
careceria de nós termos muito mais tempo para abordar ela, é só naquele intuito de passar para vocês uma reflexão quando que eu vou abordar os próximos assuntos. Aonde que nós vamos ter que trabalhar com uma lógica. O setor precisa evoluir para essa abordagem da fisiologia e da funcionalidade dos produtos biológicos. Viabilidade é um requisito mínimo, agora a vitalidade é o que vai sustentar a performance, né? Então, pensando nesse sentido, quando for se buscar micro-organismos para se utilizar na lavoura, muitas vezes a gente olha a concentração dele. Deve-se buscar qual que é o isolado, a concentração, fazer um teste antes da viabilidade desse micro-organismo, porque quando a gente vai passar para um comparativo aqui entre uma produção on-farm e uma produção em nível de biofábrica, especificamente numa fábrica preparada para a produção de biológicos, como a gente vai colocar agora nessa lâmina que vocês estão vendo, que nem tudo o que cresce no tambor entrega previsibilidade no campo. Muitas vezes você tem uma multiplicação, que você está multiplicando os micro-organismos, você muitas vezes não sabe o que você está multiplicando lá. Você pode ter o melhor isolado, você pode ter adquirido um meio, mas muitas vezes durante o teu processo de produção pode haver uma contaminação, pode ter ocorrido algo que fugiu ao seu controle, e aí quem que dominou com a fermentação? Qual micro-organismo cresceu? Um micro-organismo benéfico, um oportunista, um patógeno? A tua função agronômica é conhecida desse micro-organismo? Muitas vezes você acredita estar multiplicando um e pode estar multiplicando outro, né? Então, quando a gente fala de tecnologia de multiplicação e a questão de biofábricas, você tem que ter muito cuidado com o que você está multiplicando. Muita atenção ao processo, muita qualificação do processo. Você tem que ter um produto ou um micro-organismo que tenha uma viabilidade, uma vitalidade que vai te entregar uma resposta lá no campo. Senão, muitas vezes você tem que produzir muito mais produto. E a que custo vai ficar para você produzir ou você adquirir? Hoje, muitas vezes, é mais viável você adquirir o micro-organismo já pronto, com uma qualidade, com uma concentração, com uma viabilidade, com uma vitalidade, do que muitas vezes você fazer uma multiplicação que você pode não ter a concentração ideal, você vai precisar de um alto volume de produto, você pode não ter aquele micro-organismo que você acha que você está multiplicando na tua formulação, e você simplesmente pode multiplicar algo que você não queira. Lembrando, nunca, jamais comprem um produto e a partir desse façam a multiplicação on-farm. Busquem comprar meios de empresas, busquem comprar as cepas isoladas. Se o foco é fazer a multiplicação on-farm, busquem meios e empresas fornecedoras. Não comprem um produto pronto e façam a partir desse a multiplicação. Porque existem formulações, existem outros itens ali no meio daquela formulação que não necessariamente sejam só os micro-organismos. Então é muito importante, isso é uma dica que eu quero deixar para vocês. E o importante de você ter uma origem ou você comprar de uma empresa de biológico, você vai ter cepa selecionada, identificada, que é aquilo que vai estar na composição do teu produto. Você vai ter uma função e uma validade cientificamente comprovada. Você vai ter uma previsibilidade do resultado agronômico lá no campo, do retorno que você vai ter, e você vai ter uma estabilidade entre os lotes de concentração, de volume a ser aplicado. Então, uma recomendação e uma previsibilidade. E muitas vezes você pode ter um on-farm, pode, desde que você tenha um bom controle, boas etapas bem pré-definidas, e você
seja especialista no que você está fazendo. De maneira nenhuma eu quero criticar o processo on-farm, eu vejo ele com bons olhos, desde que bem feito, e desde que as pessoas que executem o processo, que façam o processo, repito, comprem a cepa específica que querem multiplicar, comprem os meios específicos para a multiplicação daquela cepa e sigam todos os POPs de higienização e de multiplicação desses micro-organismos. E que estudem o processo. Você vai ter um produto de qualidade que vai atender às suas expectativas. Caso contrário, não faça. Eu vou mostrar na sequência para vocês 2 fotos que eu quero que vocês prestem minha atenção. A primeira, vocês vão ver várias caixas d'água com um sistema de aeração, tubulações, caixas d'água abertas. Vocês podem observar que tem sacos. Acredito que muitos de vocês já tenham acompanhado algum processo daqui. Quem não acompanhou, então, nesses sacos muitas vezes tem meios e tem alguns micro-organismos, né? Então, tem um processo de uma água, de uma aeração. É um processo de multiplicação que está ocorrendo em um galpão aberto, exposto ao ambiente. Qualquer micro-organismo, qualquer vetor, qualquer patógeno que venha pelo ar, pelo ambiente, pode chegar e se encontrar nesse meio. E na sequência vocês têm uma sala com bioreatores, esterilizada, com temperatura controlada, com umidade controlada, umidade, toda a questão de ar controlado, higienizada, esterilizada, e os reatores dispostos. E aí essa outra imagem aqui, você tem um comparativo entre um sistema aberto, claro que não dá para nós generalizar que todos os on-farms são assim, por favor, não quero que interprete dessa forma, mas você olha do outro lado um processo em escala industrial e um processo de escala on-farm. Desde aquele bem feito, bem conduzido, com micro-organismos com origem confiável, com meios de origem confiável, seguindo o POP e procedimentos bem feitos, você vai ter um produto de qualidade, com viabilidade e com vitalidade. Caso contrário, eu recomendo que busque um fabricante que está especializado para produzir e que consiga entregar para vocês concentração, viabilidade e vitalidade e resposta agronômica da efetividade do produto. Frente a isso, o que eu quero passar para vocês? De que é muito importante o processo de produção. E aí eu quero mostrar para vocês o que um reator, vocês estão olharem essa imagem do reator, do bancada de reatores, nós temos um processo de produção, de inoculação de reator, onde nós, antes de iniciarmos nosso processo de produção, é feito, além de uma CIP química, onde você elimina toda e qualquer sujidade que possa existir interna e externamente do equipamento. Nós temos também um processo de carregamento, onde você coloca água dentro dele para ver a multiplicação dos micro-organismos, carrega-se o meio, fecha-se o reator, eleva-se a temperatura desse reator acima de 120 graus e a pressão interna dele de 2 bar, onde você praticamente esteriliza todo e qualquer micro-organismo que possa existir dentro do reator, seja pela temperatura ou seja pela pressão. Depois você faz um resfriamento desse produto, você resfria todo o equipamento, baixa a temperatura operacional, seja ela na faixa de 25 a 35 graus, dependendo do micro-organismo que vai ser multiplicado. Você faz a inoculação e aí você inicia todo o processo de produção. Aí você passa a ter uma segurança de que você está multiplicando exatamente o micro-organismo que você inoculou. E nós fizemos esse acompanhamento. A cada 6 horas, tirando uma amostragem, fazendo a medição, a contagem, acompanhando o desenvolvimento e o crescimento dele. Tudo isso ele tem sondas que vão fazer as leituras de pH para melhorar o seu melhor ápice de consumo dos meios. Você tem um controle que vai controlando pH, espuma, temperatura, você vai movimento das pás. Então, nessa imagem seguinte eu vou mostrar para vocês o interior de um reator.
ele está aqui num processo de... Nós carregamos ele com água para fazer um processo de SIP, de higienização. Simplesmente eu liguei ele para tirar essa foto para que vocês vejam como é que é internamente um dos nossos reatores que nós temos aqui na fábrica. Então vocês observem, ele está com um mínimo de água, simplesmente apenas para cobrir as serpentinas que ele tem no fundo de aquecimento. Ele está só agitando a água internamente, com as pás. Na sequência, vocês vão ver um vídeo onde vocês observem que aqui ele está em aquecimento. Então a temperatura que ele está, esse vapor que está soltando, é a temperatura de processamento, ou seja, a temperatura de multiplicação dos micro-organismos. Vocês vão observar que além da agitação das pás, das hélices que tem ali, você tem um borbulhamento. Então é a injeção de ar dentro do tanque para fazer a multiplicação dos micro-organismos. E aí eu quero que vocês olhem bem esse vídeo, observem todo esse processo. Isso é feito hermeticamente fechado logo após todo o processo de esterilização. É feito a SIP, é enxaguado, limpado o equipamento, é feito o carregamento da água, carregamento dos meios, é feito a elevação da temperatura a mais de 120 graus, 2 bar de pressão, todo o processo de esterilização química e mecânica, né? E depois você faz o resfriamento desse equipamento. Isso é um processo que muitas vezes dura um dia inteiro para ser feito, dependendo das condições e do micro-organismo que você vai multiplicar. E aí depois você faz a inoculação e você inicia o processo de multiplicação para que você efetivamente multiplique apenas o micro-organismo que você quer, você efetivamente tenha a melhor concentração, o melhor resultado, sem contaminação, e que todo o meio que está ali dentro e que foi carregado seja consumido. Ao final do processo, se forem grãs negativas, os ASOS e BRAD, eles vão entregar a melhor concentração para um produto viável a ser formulado, ou se ele for um bacilo, ele vai esporular e vai entregar um produto esporulado para que você possa fazer a adição dos espessantes, dos conservantes e vai para a formulação para o produto comercial. Na sequência eu vou mostrar para vocês um esquema visual detalhado de todo o processo industrial que nós falamos até agora dos micro-organismos, tá? Esse escalonamento progressivo aqui de volume é para brad risóbio. Por que eu escolhi o brad risóbio aqui para vocês entenderem? O brad risóbio, muitas vezes a multiplicação dele é diferente de bacilos, que você consegue multiplicar bacilos em 18 a 28 horas. O brad risóbio muitas vezes te exige 72 até 92 horas. Então, você começa o teu processo pela ativação da cepa, você tem um banco de células, você retira a matriz, você faz o estriamento dela, faz a incubação, né, para que você faça a garantia de que você tenha uma pureza viável dessa colônia. Depois você vai transferir esse pré-inóculo para um Eller, né, você faz a transferência. Esse Erlenmeyer você já vai ter ali dentro um meio, né, diluído, um meio específico para o crescimento do brad risóbio. Lembrando que cada micro-organismo tem uma característica e tem uma preferência por um meio específico, né? Alguns vão crescer em determinados estratos, outros em outros estratos. Cada um tem uma exigência para o seu desenvolvimento. Você vai posicionar depois esse material, esse Eller, dentro de um agitador mecânico com aquecimento, preferencialmente com aquecimento, e você vai deixar ele nessa mesa de agitação e crescimento até ele ter todo o processo produtivo de crescimento. Muitas vezes isso aí pode durar de 3 a 5 dias, no caso do brad risóbio, ele vai ficar nessa mesa, nesse shaker, fazendo agitação, é uma mesa orbital de agitamento com aquecimento. Depois dali você vai passar para um reator piloto, que é um pequeno reator que você vai dar aquela escala inicial,
Então você vai passar de um Heller muitas vezes de 250, 500 ml, você vai passar para um reator piloto, que vai ser de 20 até 50, ou de 10 até 50 litros. Nesse reator você vai controlar pH, vai controlar a temperatura, vai controlar a oxigenação, né? Lembrando que todo esse oxigênio que entrar, esse ar, ele tem que ser esterilizado, ele tem que ser livre de contaminante, você vai precisar de filtro EPAs, você vai precisar secar esse ar, você tem que ter uma qualidade desse ar que vai entrar, senão você contamina toda a tua produção. Então você vai injetar um oxigênio para dentro e esse oxigênio você vai ter que ter uma pureza dele. No quarto ponto, você vai ter a fermentação industrial já, aonde você vai sair do reator piloto de 10, 50, 100 litros, depende do tamanho da sua escala. No caso, nós aqui na nossa empresa, nós usamos um reator piloto de 20 litros. Tá? Desse reator de 20 litros, nós partimos aí depois para o reator na fermentação industrial, que aí ele pode ser de 1.000 até 10.000 litros. O nosso reator que nós utilizamos aqui é de 1.200 litros, capacidade total, efetiva de produção 1.000 litros. Desse reator, então, você faz todo o monitoramento, desde a espuma, o oxigênio, o pH. Ele vai ficar ali em torno de, no máximo, até 7 dias, até fazer todo o ciclo de multiplicação completo. Desse processo, depois você vai direcionar ele para a formulação, aonde você vai formular esse produto, adicionando a ele alguns polímeros protetores, você vai adicionar um espessante, um estabilizante, você vai retirar uma amostra que vai para o controle de qualidade, que vem para essa sala onde nós estamos, que é o laboratório de controle de qualidade. E desse ponto em diante, você validou e aprovou o lote, você passa para o processo de envase, aonde você vai envasar o inoculante, né, líquido no caso que está ali, ou em meio turfoso, quando você vai fazer o inoculante em meio turfoso. Você fez o processo de envase, você vai direcionar ele para o local de armazenamento, onde você vai armazenar esse produto em condições adequadas, até você efetivamente fazer o transporte dele e fazer a entrega dele, seja no distribuidor, na cooperativa, a revenda ou até mesmo direto para o produtor. Então, é um esquema visual que eu estou mostrando para vocês aqui de produção de micro-organismos, né? Esse processo ele pode durar até 21 dias. Então, você veja que para a produção de um Bradyrhizobia, muitas vezes, você precisa, até você ativar e você entregar o produto pronto lá na ponta, você pode levar até 21 dias para produzir, né? Nesse modelo de escalonamento que eu estou mostrando aqui para vocês. E é muito importante que todos esses processos sigam um regramento e todo um POP operacional de padronização para que você minimize os erros e você consiga ter um produto com concentração adequada, mínima, exigida pelo mercado, e que você tenha uma viabilidade agronômica para você poder entregar um produto de qualidade e ter resultados disso lá na ponta. Por isso que é muito importante mostrar isso para vocês, porque toda essa produção industrial ela segue uma lógica, né, de aumento progressivo de volume. Então você tem um escalonamento. Então eu tenho que se garantir que essa bactéria vá crescer sem sofrer risco nenhum de contaminação cruzada, pode haver uma contaminação até pelo próprio ar, pelo próprio ambiente. E por que eu fiz questão de mostrar isso para vocês? Para vocês entenderem todo o processo que tem envolvido numa simples multiplicação do micro-organismo, seja um inoculante. E aí vocês compararem todo esse processo industrial envolvido aqui, todos esses cuidados que nós temos, todos os cuidados que as indústrias têm para entregar um produto de concentração e de viabilidade, e aí vocês olharem para um processo on-farm. Quando vocês chegarem a se depararem num processo on-farm, eu gostaria que vocês se lembrassem de todas essas etapas do processo de produção industrial, que quanto mais bem organizado, seguir mais os POPs de higienização, de padronização, de qualidade, melhor vai ser o produto que vocês vão obter, seja na produção on-farm ou daqui a pouco comprando o produto de uma empresa.